Meu Deus, Diego, a Selic está em 13,75%. Será que ela vai cair? Será que ela vai chegar a 2%, que nem uns anos atrás aí que a gente tinha uma Selic de 2%? Calma, calma, meu pequeno investidor e investidora, não é bem assim, tá? Nesse vídeo eu vou passar aqui a minha reflexão sobre o que eu acredito que aconteça no Brasil esse ano em termos de Selic e inflação, mas antes disso você precisa entender. Quando o Jornal Nacional fala lá sobre a Selic, sobre a inflação, sobre o IPCA, a gente não entende. Então vamos chegar aqui para entender as coisas de uma vez por todas. Fica comigo até o final. Aliás, no fim do vídeo eu vou te explicar qual é a estratégia que eu uso para estar sempre bem nos investimentos, tá bom? Quando a Selic abaixa, quando a Selic sobe, não importa. Tem uma técnica, uma estratégia matadora que você não precisa nem ficar adivinhando o futuro para se dar bem nos investimentos. Então no final do vídeo eu te conto essa estratégia. Vamos lá para nossa notícia aqui quentinha, né? A CNN, Lula diz que Brasil não tem inflação de demanda. Entenda o que puxa os preços no país. Que raio que é isso de inflação de demanda e o que isso tem a ver com a Selic ou não? Então vamos entender. Dá uma olhada aqui, ó, nesse gráfico que eu separei para você. Em preto a gente tem a taxa Selic, é a taxa de juros da renda fixa. É o quanto a renda fixa paga quando a gente investe lá no Tesouro Selic, tá? A Selic é a taxa mãe de juros do país. Todas as outras taxas, como por exemplo o CDI, vão ser atreladas de forma ou outra à Selic. As pessoas pensam da seguinte forma: se a Selic, que é do governo, o órgão mais seguro do Brasil, está pagando tanto, X% ao ano, por exemplo, por que é que eu, CDI, aqui no meu banquinho, não vou pagar igual? Você percebe? As pessoas seguem a taxa Selic e aderem a ela porque ela acaba virando uma referência. Se a Selic, que é o mais seguro, que é o governo, né? O governo inteiro tem que falir, a nação brasileira tem que falir, para o governo deixar de pagar. Tá pagando X? Então os outros bancos, quando vão pagar o CDI, lá no LCI, no LCA, no CDB, eles acabam usando a Selic de referência, tá? E em preto a gente vê que a Selic, ó, foi variando ao longo do tempo. Em vermelho a gente tem o IPCA. Ai, Diego, mas o que é isso de IPCA? Essas siglas me confundem muito. IPCA é a sigla da inflação. É o quanto o seu dinheiro perde poder de compra. E então significa que não adianta você ter mais dinheiro na mão. Esse dinheiro compra menos coisas quando você vai ao mercado, quando você precisa de fato comprar produtos e consumir serviços, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, porque a inflação corrói o nosso poder de compra. Ela é a vilã aqui nessa história, tá? Inclusive ela tá aqui, ó, de vermelho no nosso gráfico. O que você precisa entender? Olha só como tem um comportamento nítido aqui, uma correlação nítida nesse gráfico. A parte preta tá sempre um pouquinho acima do que a vermelha. Você percebe? A vermelha sobe, a preta sobe junto, ó. A vermelha desce, a preta desce. É como se a Selic tivesse ali sempre protegendo a inflação, tentando manter a inflação baixa, porque é exatamente isso que acontece quando a Selic sobe. E daí vem a tal da frase do Lula, que ele fala que a inflação não é de demanda. Como assim? A inflação geralmente acontece por dois motivos: ou pela demanda ou pela oferta de produtos e serviços do mercado. Olha só, se a demanda muda, ou seja, a gente tem mais dinheiro no bolso para gastar, a gente quer consumir mais. Você concorda que o preço das coisas fica mais caro? É só você lembrar lá das máscaras. Quando começou a pandemia da Covid-19, a máscara custava 50 centavos. De uma hora para outra, todo mundo queria, a demanda de máscaras aumentou e a máscara chegou a custar R$30 na época. Coisa absurda, né? Mas é isso. Demanda e oferta. Naquele caso, a oferta se manteve e a demanda por máscaras do mercado subiu muito. As pessoas queriam consumir máscara. Isso faz o preço das coisas subir, ou seja, a inflação acontecer. Tá? Isso seria uma inflação de demanda. Por outro lado, existe a inflação de oferta. É quando a oferta dos produtos, ou seja, a disponibilidade dos produtos no mercado, acaba sendo afetada. Então imagina lá que a gente tem tomate, os tomates estão lá sendo vendidos no mercado e do nada acontece uma desgraceira lá na fazenda que planta os tomates. Toda a colheita de tomates foi perdida nesse semestre. O que vai acontecer? Menos tomate no mercado, a oferta de tomates diminuiu e logo o preço do tomate vai aumentar.
tá certo? É legal você entender esses conceitos porque você entende agora que a inflação pode vir por um problema de oferta, ou seja, disponibilidade de produtos na sociedade, ou por um problema de demanda. Tem muita gente com grana no bolso para gastar. O que o Lula disse aqui, inclusive, nessa reportagem, né, segundo o presidente, é que aumentar a taxa de juros é importante quando se tem uma inflação de demanda. Se você tem uma sociedade consumindo demais, então você aumenta os juros para diminuir o consumo. Mas ele está falando aqui que não é o caso do Brasil. Tá? Vamos lá que já já a gente fala sobre essa frase aqui. O que você precisa entender antes disso é que quando eles aumentam a taxa de juros Selic, você percebe que eles estão criando uma concorrência de onde é que o seu dinheiro vai estar. Olha lá. Se você tem dinheiro para comprar um carro, uma casa, para fazer compras e ficar aí comprando coisas, você vai pensar duas vezes se a Selic estiver alta. Porque com a Selic alta, você deixa o dinheiro rendendo na renda fixa muito alto, né? Hoje a gente tem uma taxa de juros próxima de 14%. Isso aqui é muito rendimento ao mês. Então as pessoas, em vez de gastar o dinheiro delas, vão deixar o dinheiro parado lá com o governo. É como se o governo criasse uma concorrência para onde é que o nosso dinheiro vai estar em circulação ou não, dependendo da Selic. Por isso que ele está falando aqui. Quando você tem, de fato, uma inflação de demanda, ou seja, muita gente com grana no bolso para gastar, e aí você aumenta a taxa de juros para fazer as pessoas pararem de gastar e deixar o dinheiro parado no banco, né? Faz sentido isso aqui. O que o Lula fala é que não é o caso do Brasil. O Brasil não tem uma inflação de demanda. Se tem ou se não tem, não sei. Também não sou eu que vou decidir isso aqui, tá? Tô trazendo os pontos para você, né? Ó, o ex-diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kantczuk, alguma coisa assim, não sei pronunciar, e ele diz que não tem muito jeito. Com a inflação de demanda, tem que subir a taxa de juros. O que ele fala é que o Brasil teve uma inflação de oferta lá em 2020, 2019, antes da pandemia, quando o mercado foi prejudicado pela falta de chips, por uma série de problemas, e que isso prejudicou a fabricação, por exemplo, de automóveis, de peças de celular e etc, e acabou prejudicando a oferta de produtos. Mas que hoje em dia não acontece isso. Ele está dizendo que hoje o problema não é a oferta, e sim a demanda. As pessoas estão gastando mais do que deveriam na teoria. Se é de demanda ou não, eu não sei. Mas o que a gente pode olhar no gráfico é que, de fato, ó, de 2022 para cá, a Selic subiu vertiginosamente. Olha lá o ponto preto, ó. A inflação começou a subir, né? Porque a Selic estava 2%. Ela foi colocada lá embaixo de uma forma artificial, inclusive, tá? Foi uma medida aí do governo Paulo Guedes. E o que aconteceu foi que a inflação disparou. Olha só o vermelho que estava lá bonitinho, subiu pra caramba. E aí eles tiveram que aumentar, agora a Selic veio atrás. Olha lá o preto subindo também. A Selic subiu para 13% e a Selic despencou, né? Então isso aqui mostra que há um indício sim que a inflação tem boa parte de demanda, senão a inflação não teria caído mesmo com o aumento da taxa de juros, tá? Qual que é a questão? Existe um problema enorme da taxa de juros estar alta e ser do jeito que ela é hoje. E eu vou te mostrar agora mais um gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico que mostra como foi o orçamento federal em 2021, que foi um que eu consegui ter acesso aqui, tá bom? Olha só, Previdência Social, Aposentadoria, o INSS, a maior pirâmide do Brasil, ficou com 20% de toda a arrecadação de impostos e todo o custo do governo. A saúde ficou com 4,18%. 4% em saúde, assistência social 4%, educação 2,5%. Gente, é muita pouca coisa em educação. E pasmem, olha para onde vai a maior parte do dinheiro, 1,96 trilhão de reais, gente, em juros e amortizações da dívida. Então, sabe quando a gente deixa o dinheiro parado no Tesouro Selic? É isso. O dinheiro que está lá rendendo esses juros está sendo pago pelo governo. 50% dos nossos impostos vão para pagar juros dessa dívida. E isso aqui é muito ruim para a gente. É ruim porque metade dos nossos esforços está indo pelo ralo, tá? Isso aqui é péssimo porque o governo está se endividando cada vez mais para conseguir pagar esses juros. É um juros que vai aumentando. É que nem quando você pega empréstimo no banco ou no cartão de crédito e não consegue pagar. Ele entra no rotativo. E aí, se você não paga, vai virando uma bola de neve, tá? E é exatamente desse jeito que está hoje. Então, com a Selic em alta, os juros que o governo tem que pagar é maior e isso é muito ruim para todo mundo. Não só para o governo, mas para a gente. Afinal, o dinheiro é nosso. O dinheiro que vai para lá é nosso.
tá certo? Olha essa historinha que eu criei aqui pra você, ó. Com a Selic em alta, aquela pessoa rica aqui, ó, por exemplo, a dona Maria Joaquina, ela vai deixar o dinheiro dela parado na renda fixa. Para que é que ela vai expor o capital dela a risco, a empreender? Ela vai abrir um negócio? Vai nada, ela vai deixar o dinheiro parado no banco, porque tá rendendo mais. E isso faz com que a pessoa pobre gaste menos dinheiro. Ela vai conseguir comprar menos coisas, afinal, ela perdeu o emprego, né? Com a Selic em alta, os empreendedores, olha que o Homem-Aranha, o nosso herói, né, o empreendedor, ele vai lucrar menos, ele vai demitir funcionário, vai se arriscar mais. Se você olhar a lista de empresas que tiveram demissão em massa do ano de 2022 para cá, é enorme, é muita gente que perdeu o emprego. E isso acontece justamente quando a taxa de juros sobe, tá? Porque as dívidas ficam maiores, os lucros menores, então as empresas têm que demitir para aguentar firme nas contas. Eu poderia dizer que a renda fixa em alta, Selic em alta, só é bom mesmo para aquelas pessoas bilionárias que têm muito dinheiro parado na conta. Mas nem as pessoas bilionárias deixam de fato o dinheiro parado na conta, tá? Isso é ruim para elas, porque geralmente as pessoas bilionárias são sócias de grandes empresas, então elas querem ver a economia girar. Selic alta é ruim para todo mundo. E para que ela existe? Para controlar a inflação, igual você viu naquele gráfico que a gente acabou de ver. É um efeito colateral que vai acontecer pelo próprio capitalismo ali agindo, a oferta, a demanda, os produtos, as negociações, vai ter inflação e a Selic é uma ferramenta para tentar controlar isso. Por outro lado, quando a inflação cai, a Selic pode abaixar e aí a pessoa rica, ó, ela vai colocar o dinheiro dela em ações, em FIIs, vai estimular a economia, vai colocar mais dinheiro em empreendedorismo, porque vale a pena você arriscar mais quando a renda fixa não está pagando nada, não é verdade? A pessoa pobre vai conseguir gastar mais, porque ela tem emprego, ela está estruturada, ela tem acesso ao dinheiro mais fácil, através do financiamento, que está com juros baixos, através do próprio empréstimo, que também vai estar com juros mais baixos. E o empreendedor também lucra mais, contrata mais funcionários, se arrisca menos. Então, Selic baixa é bom para todo mundo, tá? Isso aqui faz sentido. O único problema, e que a gente tem que tomar cuidado, é a tal da inflação. Não adianta abaixar a Selic de forma artificial, como fez o Paulo Guedes no passado, porque a inflação no futuro cobra. E você veio que a inflação veio forte, tá? No gráfico a gente consegue ver isso. Então, assim, o que eu acredito no futuro, né? Qual que é a tendência aqui? De fato, eles estão tentando fazer o teto da inflação subir. Atualmente, ó, a meta da inflação é 3,25, com o teto de 4,75. O que o Lula está propondo é aumentar esse teto, aumentar a meta da inflação, porque aumentando a meta eles podem diminuir um pouco a Selic e fazer o país tentar rodar um pouco mais. Faz sentido? Faz sentido, porque com o país rodando mais, as pessoas têm mais emprego, as pessoas consomem mais, arrecada mais imposto para o governo e isso acaba sendo positivo, tá? Em 2002 aconteceu isso e foi de fato positivo. O que os especialistas falam aqui é que você abaixar a Selic de forma artificial pode provocar uma inflação alta no futuro, uma inflação maior ainda, fazendo a Selic ter que chegar a 15, 16, 17% no futuro. E esse é um risco que a gente corre sim, então temos que ficar ligado. Eu acredito que a taxa Selic não vai permanecer em 14%, eu acho que deve sim cair para próxima de 12% ou algo assim. E aí, quando a Selic cai, as ações, os fundos imobiliários se valorizam. É por isso que a estratégia matadora é essa. Antes da Selic subir, antes de tudo acontecer, você tem que ter uma carteira diversificada de investimentos. Um pouco em Selic, um pouco lá em CDI, em FIIs, em ações. Você tem que diversificar. Só dessa forma você está preparado para o que der e vier. Se as ações estão em alta, você se dá bem. Se a renda fixa está em alta, você se dá bem. E assim por diante. Eu diversifico a minha carteira. Você pode acompanhar nos vídeos do canal quais são os percentuais da minha carteira. Tem a série Rumo aos 2.000 aqui, que mostra isso. E é exatamente desse jeito que para mim tanto faz, tanto fez. Se a Selic subir, cair, a gente acaba se dando bem do mesmo jeito, porque a gente vai rebalanceando os nossos investimentos. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve e comenta para o YouTube continuar mandando os vídeos do canal para você. Tá bom? E eu vou deixar aqui para você um vídeo que eu fiz a respeito do MXRF11, um calote que aconteceu no fundo MXRF11. Então, se você investe em FIIs, vai lá e assiste que você vai gostar, você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Vai lá, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!